Pacto dos Lobos é um filme francês de 2001 que combina elementos de vários gêneros, incluindo ação, aventura, história, terror e suspense. O filme é ambientado na França do século XVIII e é vagamente baseado em eventos reais, especificamente em uma série de assassinatos da vida real ocorridos na região de Gévaudan. Sinopse. O enredo segue um cavaleiro e naturalista real do rei Luís XV da França, Grégoire de Fronsac, interpretado por Samuel Le Bihan, e seu misterioso companheiro, o iroquês Mani, interpretado por Marc Dacascos, que são enviados pelo rei da França para investigar os misteriosos assassinatos de aldeões na região de Gévaudan. Cet animal n'existe pas. Je crois que la morale de... Os moradores locais acreditam que uma fera sobrenatural, possivelmente um lobisomem, é a culpada pelos ataques brutais. Enquanto investigam, Grégoire e Mani enfrentam desafios, conspirações e segredos sombrios que envolvem a nobreza local. Nos bastidores. A besta de Gévaudan é o termo histórico utilizado para descrever o lobo cinzento, cão-lobo ou hiena que causou terror na antiga província de Gévaudan, atual departamento de Lozère e parte do Alto Loire, nas montanhas Margeride, localizadas no centro-sul do Reino da França, durante o período entre 1764 e 1767. Estes ataques, que ocorreram em uma região que abrangia cerca de 90 por 80 quilômetros, foram perpetrados por uma criatura ou animais que possuíam dentes impressionantes e caudas imensas, de acordo com relatos de testemunhas oculares daquela época. Gévaudan há muito tempo enfrentou frequentes ataques de lobos aos rebanhos. No entanto, em 30 de junho de 1764, algo inédito aconteceu. Uma jovem de apenas 14 anos, Jeanne Boulet, foi brutalmente assassinada nas proximidades de Langogne, uma localidade pertencente ao departamento francês de Lozère. Esse trágico evento marcou o início de uma série de assassinatos que se seguiram, todos envolvendo jovens. Curiosamente, nenhum dos homens mortos tinha mais de 36 anos, e mulheres. Os corpos destas vítimas eram encontrados mutilados de uma forma nunca antes vista, frequentemente decapitados ou estripados. Logo, uma lista extensa de ataques passou a assombrar a região. Desde o início, estes ataques aterrorizaram a população pela sua barbárie. As vítimas não foram simplesmente mortas por um animal para se alimentar. O monstro dilacerou seus corpos com tanta violência que não poderia vir simplesmente de um instinto alimentar, mas de um desejo de infligir dor. Durante os meses seguintes, o animal atacou cada vez mais vítimas. Migrou progressivamente para o ocidente e estabeleceu-se na antiga região de Gévaudan. As informações sobre os ataques perpetrados pela besta chegam até a corte de Paris, levando o rei Luís XV a enfrentar a necessidade de responder às crescentes demandas dos camponeses, mesmo enquanto estava profundamente envolvido na guerra pelas colônias americanas contra a Inglaterra. Como resultado, ele opta por oferecer uma recompensa de 6.000 libras a quem conseguisse eliminar a ameaça representada pela besta. Primero busqué el lugar, cuya luz, en términos artísticos, favorecía la atmósfera que quería en la película, y a continuación trabajé con mi operador jefe para aportar la pequeña y sutil capa de reconstrucción, para recrear...
Crítica. O filme recebeu críticas geralmente positivas, destacando seus altos valores de produção, fotografia, performances e direção atmosférica, dirigido por Christoph Gans. Com um orçamento de 29 milhões de dólares, foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 70 milhões de dólares em lançamento nos cinemas mundiais. O filme também se tornou o sexto filme em língua francesa de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos, e também se tornou um dos maiores sucessos internacionais dos filmes em língua francesa. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 73%, com base em 131 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 78%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 57, com base em 33 opiniões dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 7.3. No IMDb, o filme possui uma avaliação 7 de 10. Curiosidades. 1. No dia 21 de setembro de 1765, um imponente animal foi abatido e reconhecido como a Besta por Antoine de Beauharnais. Este gigantesco animal tinha um peso de 64 quilos, medindo 87 centímetros de altura e 183 centímetros de comprimento total. Esse lobo ficou conhecido como Le Loup de Chazes. Antoine oficialmente declarou: "Nós declaramos pelo presente relatório, assinado por nossas mãos, que nunca vimos um lobo tão grande que poderia ser comparado a este. É por isso que nós estimamos que esta poderia ser a besta temível que causou tanto dano." O animal foi submetido a um processo de empalhamento e enviado para Versalhes. Antoine foi recebido como um verdadeiro herói, sendo recompensado com uma generosa quantia em dinheiro, além de títulos e prêmios merecidos. No entanto, em 2 de dezembro do mesmo ano, surgiram relatos de novos ataques que resultaram em graves ferimentos a 2 crianças. Posteriormente, dezenas de casos de ataques foram novamente registrados. O assassinato da segunda criatura, que eventualmente marcou o fim dos ataques, é atribuído a um caçador conhecido como Jean Chastel. De acordo com relatos da época, enquanto estava parado com seu grupo de caça e orando, a fera apareceu, mas não tomou nenhuma ação, apenas observando Jean Chastel. O animal pesava cerca de 58 quilos e foi abatido por Chastel com uma bala de prata abençoada por um padre, marcando o primeiro registro desse tipo de caçada, que mais tarde se tornaria popular nas buscas por lobisomens. Alguns alegaram que o caçador poderia ter treinado a besta, mas nada foi comprovado nesse sentido. Ao examinar o estômago da criatura após a morte, foram encontrados restos humanos, levando à conclusão de que a besta era um loup-garou, ou seja, um lobisomem. A besta não parecia fazer distinção de gênero, pois se alimentava tanto de homens quanto de mulheres, sem preferência. 2. O número de vítimas varia de acordo com as fontes. Em 1987, um estudo calculou que houve 210 ataques, levando a 113 mortes e 49 feridos, dos quais 98 das vítimas mortas foram parcialmente consumidas. No entanto, outras fontes afirmam que o animal causou a morte de 60 a 100 adultos e crianças, deixando mais de 30 pessoas feridas. 3. Alguns criptozoologistas afirmam que a besta pode ter semelhanças com um mesoniquídeo, baseando-se na descrição de testemunhas que a descreveram como um lobo gigante com cascos em vez de patas, e que era maior do que um lobo comum de tamanho regular. 4. Em outubro de 2009, o canal History transmitiu um documentário intitulado O Verdadeiro Lobisomem, que argumentava que o animal em questão poderia ser uma espécie exótica, como a hiena asiática de pelos compridos, um membro da família Hyaenidae, que já está extinto na Europa.
Até hoje lembro-me desse filme por causa do meu primeiro computador, que chegou exatamente no dia que eu estava vendo esse filme. Agora, quanto ao filme é excelente, a trama é muito boa e te prende até o final, e a qualidade do filme não deixa a desejar em nada em comparação aos filmes norte-americanos. Tanto é que só agora, ao pesquisar sobre o filme para fazer esse vídeo, é que descobri que ele é francês. A nota do canal será 8, recomendo. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se você não é inscrito, considere se inscrever e veja mais um de nossos vídeos na tela final. Abraço, galera, e até a próxima!